Os capixabas estão recorrendo à justiça para pagar dívidas e limpar o nome. Sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz João Patrício Barroso, do 2º Juizado Civil da Serra. Boa noite, doutor João. Boa noite. Quais são os casos mais comuns que chegam à justiça? Os mais diversos. Ultimamente a gente tem notado que as pessoas estão indo buscar a justiça para resolver até questões de consumo diário. Água, energia, telefonia, são bastante variados. Mas os casos mais comuns são relacionados ao cartão de crédito? Cartão de crédito, vamos dizer, estaria em primeiro lugar, né? Porque os juros são muito altos, as pessoas fazem o parcelamento, não se atenta que aquilo ali ela não vai conseguir liquidar, né? Vai pagando, e ela vê depois que não tem como ela continuar pagando. Doutor João, e quando esses casos chegam à justiça, eles são solucionados com rapidez? Normalmente são. O que acontece hoje em dia é que os juizados estão sobrecarregados, né? Mas ainda, se for comparado com a justiça comum, os casos são resolvidos bem mais rapidamente. Principalmente se a gente conseguir fazer uma conciliação, né? Nós estamos falando de quanto tempo? Isso pode ocorrer até em 4 meses, resolver uma questão dessa até em 4 meses. Né? Agora, por que essas pessoas procuram a justiça, doutor? Como quase 4 mil capixabas já recorreram à justiça esse ano para tentar solucionar dívidas. É difícil a negociação do consumidor diretamente com a empresa credora? Com certeza. Todos eles vêm com esse histórico de que buscaram negociar com o credor e não foram atendidos. Alguns dizem até que teriam sido destratados, que quando chega lá no local eles falam, não, você está devendo, tem que pagar e ponto final, né? Então eles vão buscar a justiça exatamente para ver o que a justiça pode fazer por eles, né? E o que a justiça pode fazer? Normalmente, porque às vezes eles vão para o PROCON também, mas o PROCON não tem a força que a justiça tem, né? Então o PROCON normalmente notifica a empresa para ir lá para participar de um acordo, uma audiência para tentar fazer um acordo. Não consegue, a empresa não vai. Quando vai à justiça, aí sim a justiça vai e faz a intimação, ele é obrigado a ir, porque senão ele vai ser revel. E aí a justiça vai resolver da forma que achar melhor, né? Então é uma forma de você trazer à parte o credor para tentar uma composição, né? E muitas vezes a empresa até está aberta a essa negociação com o consumidor, mas muitas vezes o prazo que é disponibilizado para o consumidor não é aquele que é adequado para o bolso da pessoa. Exatamente, porque diferentemente do que muita gente pensa, né? Às vezes a pessoa está realmente numa situação muito difícil, ou porque fez despesas contando com o cônjuge que estava empregado, porque teve um problema de saúde na família, alguma coisa que levou... Desemprego, ninguém está livre de ter esses problemas, exatamente. Esse tipo de imprevisto. Com certeza. Então, às vezes, ele não tem como aceitar aquelas condições que a empresa pode dar. Tem empresa que financia até em 60 meses. A grande maioria aceita, não tem problema, mas tem gente que não tem condição de pagar nem em 60 meses. Aí, então, a justiça, porque a justiça não fica atrelada à norma da empresa, né? A justiça tenta sempre fazer agir de forma tal que atenda ao interesse das partes, porque para a empresa ele ficar devendo não é interessante, e ele também ficar como devedor, ter seu nome negativado, não poder ficar alijado do mercado de consumo, essas coisas todas, também não é interessante. Doutor, agora o que não pode acontecer é a pessoa usar a justiça para o chamado calote, né? Vou deixar de pagar, porque quando a dívida vencer, eu vou para a justiça e lá eu consigo desconto, eu consigo juros menores? A gente não está aí para isso, né? A gente vai naqueles casos realmente que a gente vê que a pessoa ela tem vontade de quitar, ela quer pagar e ela não está conseguindo. Ela demonstra isso, ela às vezes traz o contra-cheque dela, você vê que realmente o valor é baixo. Ela diz, olha, eu pago aluguel, eu tenho que me alimentar, eu tenho que pagar a condução. Então você vê que realmente o salário dela não dá para cobrir. Doutor, e saiu uma decisão agora de que é a empresa que tem que limpar o nome do devedor, né? A partir do momento que a pessoa paga a dívida ou que a pessoa faz o acordo, é a empresa que tem que limpar o nome. Com certeza. Nessas situações, por exemplo, de dívida, a gente tem um termo jurídico que a gente chama que é novação, né? Então a pessoa está devendo um tanto, você vai lá, o juiz dá uma sentença e diz, olha, você vai estar devendo agora X, vai pagar em tantos meses, essas coisas todas. A partir do momento que ela pague a primeira prestação, a empresa já está obrigada, ela tem 5 dias para tirar o nome da pessoa do rol dos maus pagadores, né? Do SPC, Serasa, 5 dias que a lei dá esse prazo para ela. Porque quando ela fez um novo acordo, ela já não está devendo. Aquele que ela devia anteriormente... Aquele passado fica para trás. Já ficou para trás, Então começa a vida nova ali para frente.
Né? Doutor, e qual que é a orientação? É realmente, não dar um passo maior do que a perna? É não fazer uma dívida maior do que o bolso consegue? Com certeza. Toda negociação, né? Toda compra que ele vai fazer, seja de apartamento, de carro, essas coisas todas, tem que ser muito bem pensada, né? Porque você às vezes olha a prestação e fala, não, essa prestação aqui está ótima. Mas não leva em consideração, às vezes, o prazo que você vai pagar aquilo, né? Então, às vezes, um valor que você vai pagar de R$500, R$1.000, mas você vai pagar em 36 vezes, vai pagar, às vezes, 2, 3 vezes aquela coisa que você está comprando, né? Então, os juros no Brasil realmente são muito altos. E essa negociação também é desgastante, né? A pessoa fica devendo, fica sem dormir, fica sem comer direito, não tem porque tranquilidade, né? Com certeza, não tem tranquilidade. A gente percebe que a maioria das pessoas quer ter o nome limpo, ela quer participar do mercado de consumo, ela quer adquirir bens, essas coisas todas, né? O governo atual, inclusive, tem incentivado isso, tem bolsa para compra de equipamentos para casa, para residência, essas coisas todas, né? Mas a pessoa tem que estar com o nome limpo para poder ter acesso a esse mercado, né? E quem ainda não entrou na justiça e tem dívidas, esse é o momento certo, né, doutor? Chega no final do ano, as empresas procuram as pessoas para negociar essas dívidas. Para negociar essas dívidas, com certeza. Os bancos, às vezes, vêm até com uma proposta melhor do que a gente teria, né? Porque os bancos, às vezes, já vêm com uma proposta que fala, olha, tem uma dívida de tanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 50%, você me paga. Só que, às vezes, o banco, ele não consegue te dar muito prazo. Ou ele quer aquilo, mais ou menos, vamos dizer, em 60 dias, receber aquilo que ele tem, né? Agora, já as outras empresas, você já consegue um prazo maior, né? E por falar em banco, vai ter um feirão aí para limpar o nome, para negociar. As pessoas que têm dívida com Banestes vão poder negociar rapidamente essa dívida. Dívida, com certeza. A gente está tendo até informações que hoje tem órgãos que estão especializados e manter um cadastro da pessoa. Esse cadastro, normalmente, a pessoa não tem acesso, mas é um cadastro que serve para nortear as empresas, né? Então, o que significa isso? Por exemplo, você vai de 1 a 5. Então, 3 é uma pessoa que você pode, de repente, fazer financiamento, essas coisas todas, porque o salário comporta essas coisas todas. 1 talvez já não comporte, né? Porque a própria lei, ela diz que você tem que usar seu salário para pagar, fazer dívida até 30%. Então, não permite que você exceda esse valor, né? E muitas das vezes, quando o cara vira devedor crônico, ele está excedendo esse valor. Às vezes, ele está comprometendo 40%, 50% da renda dele. Então, ele tem que sobreviver. Temos que pensar isso, né? Senão ele vai... Tá certo, doutor João. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite.